Boa noite, sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui neste momento da live temática da nossa mentoria sistêmica. Estamos trazendo para você o tema, o sentido de mãe na nossa vida. A nossa mentoria sistêmica intenciona levar para você o entendimento do caminho que nos conduz para o segredo e a arte de relacionar-se. E, dessa forma, poder contribuir com o seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal por meio do conhecimento sistêmico. Com base nas 3 leis do amor ou sistêmicas de Bert Hellinger. Conforme você pode verificar na descrição do nosso canal no Telegram. A página de internet da mentoria sistêmica já está no ar, mas ainda está em construção. Então não tem muito conteúdo lá ainda, mas em breve vai aumentando. O nosso endereço na web é um site com segurança, mas então www.mentoriasistemica.com. Acho que falei um W a mais, né? www.mentoriasistemica.com. Esse é o nosso endereço. Você pode acessar a nossa página de internet clicando no link que está na minha bio, @evanisaoficial aqui no Instagram, ou na bio da Ângela Lima, @angela.salima, minha parceira de trabalho na mentoria sistêmica. Nós estamos fazendo lives temáticas curtas para trazer um pouco do conteúdo que nós trabalhamos na mentoria. Então, essas lives não vão ser muito longas, para que você também não desanime em assisti-la até o final, quando for assistir gravada. E você que está aqui conosco, gratidão pela sua presença. E vamos continuar, então, iniciando agora com a nossa live, que pretende não, como já falei, se estender muito. Com relação ao nosso tema de hoje, o sentido de mãe na nossa vida, que não será esgotado, é claro. Talvez você se pergunte agora e pense consigo mesmo ou consigo mesma, né? Como assim? Mãe é mãe. Todos temos uma mãe. Que outro sentido a mãe pode ter? Sim, é verdade. Mãe é mãe e todos nós temos uma mãe. Mesmo se ela já não está mais aqui conosco nesta vida, né? Ela sempre continuará sendo a nossa mãe. Mas ela é muito mais importante do que nós imaginamos. Não a pessoa dela, mas o sentido dela na nossa vida. Por isso, o sentido de mãe na nossa vida. Mas mãe tem um sentido muito mais além e muito mais profundo do que apenas esse que conhecemos. Mãe, a minha mãe do dia a dia, né? Alguma vez já lhe ocorreu de traçar uma correspondência, uma ligação entre o tipo e a qualidade da nossa capacidade de nos relacionar com uma outra pessoa e o tipo e a qualidade da relação que eu ou você tivemos ou temos com a nossa mãe? Será que existe relação com isso? Daqui a pouco vamos ver um pouco mais. Na verdade, o nosso modelo relacional com qualquer outra pessoa, durante toda a nossa vida, também com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos professores, com os nossos chefes e colegas na nossa vida profissional, com nosso parceiro, nossa parceira de vida, com os nossos filhos, enfim, com toda e qualquer pessoa tem como base a nossa primeira relação que tivemos na vida, e essa foi a nossa relação com a nossa mãe, desde o momento em que começamos a ser gerados dentro da barriga dela. Já tinha pensado nisso? No início, era somente nós e ela, e não estávamos separados dela. Éramos um com ela. Não é verdade?
É claro que nascemos, crescemos e fomos para a vida sem termos consciência disso. E enquanto estávamos na barriga da nossa mãe, também não tínhamos nenhuma intenção consciente a respeito do tipo de relação que estava acontecendo entre nós e a nossa mãe. E por essa razão, não há motivos para que a gente sinta algum tipo de culpa, ou de desgosto, ou até mesmo de remorso em relação à nossa mãe, ou em relação a nós mesmos, a nós mesmas. Bert Hellinger, o idealizador e organizador do corpo de conhecimento sistêmico, que emprega a ferramenta chamada de constelações familiares, nos ensina que por não termos consciência desses acontecimentos dentro de nós, lá na nossa alma, né, pois isso acontece no nível da nossa alma, por isso não tem como termos consciência disso, somos todos inocentes, porque não sabemos e não temos noção do que se passa. Mas é de fundamental importância para a solução de pendências inconscientes dentro de nós, lá na nossa alma, pendências essas que têm origem nessa nossa relação infanto-juvenil inconsciente com a nossa mãe e que hoje tem a ver com algum tipo de peso ou de desequilíbrio nas nossas relações com as outras pessoas, que a gente reflita com profundidade sobre isso e que a gente se empenhe no sentido de trazer essas nossas pendências ao nível consciente, sem, no entanto, culpar ninguém, nem a si mesmo ou a si mesma, muito menos a nossa mãe ou a outras pessoas, fatos ou acontecimentos, sem invocar mágoas dentro de nós, para que nos seja possível dirigir a isso um novo olhar, um olhar mais compreensivo, com entendimento, com compaixão, com amor e respeito por nós mesmos, pela nossa mãe, por qualquer outra pessoa das nossas relações pessoais, familiares, profissionais, ou algo que possam estar relacionados ou envolvidos nessa nossa experiência de outrora, relacionada com a nossa relação com a mãe. Bert Hellinger diz que todo mundo acredita, por exemplo, que o relacionamento com a nossa própria mãe é bom. Sim, acho que a maioria acredita nisso. Você também deve acreditar, eu também, né? Porém, ao examinar isso com mais profundidade, ele reconheceu e constatou que ser defensor dessa mera opinião não é suficiente. É só uma opinião. Precisa de mais. Que não se trata apenas de pensar ou de achar que o relacionamento com a nossa mãe, com a nossa própria mãe, é bom, mas sim de sentir isso intensamente aqui dentro do meu íntimo, você dentro do seu íntimo, mais profundo e com plena convicção disso, de que o relacionamento com a nossa mãe é bom. E que é preciso que assim seja, porque quanto mais alguém enfrenta situações difíceis e complexas, por exemplo, momentos talvez traumatizantes que vivenciou com a própria mãe lá na infância, tanto mais frequentes serão as suas lembranças de mágoas antigas, que a pessoa traz para o nível consciente, você ou eu, né? E que ainda não cicatrizaram. E que é somente quando eu ou você, qualquer pessoa, né, conseguir se libertar dessas lembranças, não excluí-las, e sim dissolvê-las, fazer com que elas não existam mais dentro da gente, porque se eu excluo elas, eu estou criando um outro problema que a gente vai ver mais adiante qual é. Então, eu tenho que dissolver e me liberar dessas lembranças, dessas mágoas, né? Quanto mais, então, eu conseguir me liberar dessas lembranças, ou você, né, dolorosas, e não conseguir mais lembrar delas, conseguir mesmo, né? Mesmo que eu queira me lembrar, eu tenho que fazer um esforço e elas não vêm. É somente nesse momento que a pessoa, você ou eu, poderemos falar que estamos curados disso, que agora nós estamos liberados e podemos nos relacionar, mesmo que não seja, a nossa mãe não esteja mais em vida, mas em pensamento, com amorosidade, com
alegria pensar na nossa mãe com alegria, ou até em vida ainda nos relacionar com ela sem nenhuma pendência, sem sentimentos ou emoções ou sensações desagradáveis. Mas eu preciso realmente conseguir me liberar das lembranças de mágoas do passado, das lembranças desagradáveis da minha infância em relação a algumas experiências que considerei traumatizantes em relação à minha mãe. Hellinger nos diz que qualquer uma de nós, né, pode observar processos como esses em si mesmos, em si mesmo e em si mesma, mas precisa fazer isso, né, precisa realizar isso, praticar isso. Não é uma coisa simples, com certeza não é, mas é possível. Quando nós mudamos o que pensamos, né, nós também mudamos aquilo que sentimos. E se eu começo a olhar e pensar na minha mãe como aquela, nós vamos ver daqui a pouco, que me deu a vida, e não aquela que quis me magoar, porque não foi isso que ela quis, né? Eu não me importo mais com os comportamentos que ela teve, e sim com o fato de que ela me deu a vida e tudo mais. Aí eu vou imediatamente já sentir uma coisa mais leve, dentro de mim acontece algo interessante, uma mágica com esse pensamento que eu tenho, só com esse pensamento. Imagina se eu consigo mudar tudo o que eu penso em relação à minha mãe, né? Então, com o emprego da ferramenta sistêmica, das constelações ou dos diagnósticos sistêmicos, né, é possível entrar em ressonância, em contato, assim, uma ressonância profunda, um contato bem profundo com a nossa própria mãe, mesmo que ela não esteja mais aqui, no nível da alma. Ela não precisa estar presente, é no nível da alma que isso acontece, porque isso é uma energia, que é onde tudo se armazena, lá na alma, né? Sistemicamente falando, claro. E assim permitir que situações e questões inconscientemente reprimidas há muito tempo sejam trazidas ao nosso olhar consciente, fazendo isso que eu falei antes, né? Olhar para isso de outra forma e daí pensar, criar pensamentos sobre isso diferentes. Assim, de certo modo, um determinado acontecimento antigo é acionado e resolvido em suas consequências atuais. Ou seja, as consequências se modificam. Eu não me sinto mais traumatizada, eu não me sinto mais magoada, porque eu acessei aquela questão, aquela vivência passada lá na minha alma, olhei para isso e aí eu vejo isso de modo diferente, passo a pensar diferente sobre isso e não me envolvo mais emocionalmente de um modo negativo com relação a essa emoção que não foi agradável lá no passado. Assim, de certo modo, um determinado acontecimento, né, antigo é acionado e resolvido, né, como eu falei antes. Embora cada passo dado nesse sentido da solução, de cura, tenha o seu próprio ponto de partida. Ele é sempre determinado pela modificação ocorrida na relação com a mãe, dentro da nossa alma. Então, cada questão, cada acontecimento tem o seu próprio ponto de partida, mas quando eu soluciono as questões lá atrás, que elas estão sempre relacionadas com a nossa mãe, aí dentro da alma acaba acontecendo uma modificação também em relação à nossa própria mãe, estando ela viva ou não, e isso se reflete na nossa alma, e então podemos falar de cura. Segundo o que temos aprendido tanto por intermédio do nosso professor Hilário Trigo, quanto nos ensinamentos de Bert Hellinger, que foi o nosso professor Hilário Trigo que nos trouxe, nos levou até Bert Hellinger, né? Compreendemos que a vida vem até nós, passando primeiro pela nossa mãe. Eu estava falando antes, ela nos deu a vida. É por meio dela e em especial que a vida chegou até nós. Claro que também por meio do nosso pai, né? Mas sobre esse tema eu falarei em uma outra ocasião. Então, isso quer dizer que assim como aceitamos a nossa mãe e que concordamos com quem ela é, do jeito que ela é, né? Também aceitamos e concordamos com a nossa vida. Seja o que for que tenhamos a criticar em nossa mãe, também temos a criticar em nossa vida. Quem se afasta da própria mãe por qualquer meio ou forma, também se afasta da vida. É interessante isso, né? A gente tem que parar e refletir sobre isso. Por isso, o primeiro êxito da nossa vida se dá em nosso relacionamento com a nossa mãe. É ali que eu tenho que começar, mesmo que ela não esteja mais em vida, mas na alma estão as marcas. E eu posso olhar para isso. Quem aceitou e concorda com a própria mãe, tal qual ela é,
transmite alegria, é amado e logo atrai para a sua vida outras pessoas. Atrai prosperidade, atrai abundância, êxito profissional, êxito ou sucesso na sua vida de casal, com os filhos, enfim, em todos os níveis relacionais. A harmonia com a mãe é a chave para a felicidade. Então, o sentido de mãe não é a mãe física, a mãe de carne, e sim o sentido que isso tem. A mãe é aquela que recebe, que cuida, que mantém, é a nutrição, porque é por ela que nós conseguimos nos alimentar quando somos bem bebezinhos, nossa relação é com ela. No início, na gestação, dentro da barriga dela, era só ela que nos dava o alimento, né, por meio do cordão umbilical. Então, essa relação inicial é a base de todo o nosso modelo relacional na vida. E se nós temos muitas pendências criadas na nossa mente em relação à nossa mãe, porque julgamos a nossa mãe, os comportamentos dela, nós vamos fazer o mesmo conosco mesmos na vida. A nossa vida também vai ser assim, cheia de entraves e de dores. Dores nós temos, mas elas muitas vezes são desnecessárias, porque elas geram, por meio da nossa mente, nosso pensamento, nós geramos sofrimento. E isso não é necessário se nós conseguimos olhar para aquilo que aconteceu na nossa relação com a nossa mãe e que isso foi porque tinha que ser assim, porque por meio disso nós temos uma referência de aprendizado para que a nossa vida seja melhor, né? E isso foi o nosso modelo relacional, porque não temos como viver nesse mundo, nessa nossa vida, sem nos relacionar com pessoas, com coisas, com acontecimentos. E nós temos que aprender a fazer isso. E o aprender a olhar também para a nossa relação passada com a nossa mãe, que de repente não foi do jeito que nós queríamos, mas não somos nós que queremos, foi como foi, né? Então nós podemos olhar para a relação e corrigir dentro de nós, no nosso pensamento, essas mágoas, essas coisas que na verdade não estão mais doendo hoje. Nós criamos sofrimento em cima disso com o pensamento, porque inchamos isso com pensamentos desagradáveis sobre um fato lá no passado, mas tem aqueles que a gente não lembra, como eu falei, que são inconscientes e que podem ser acessados lá na nossa alma por meio dos diagnósticos sistêmicos e da constelação familiar. Nós, na nossa mentoria, trabalhamos nesse sentido, de levar a você, a cada pessoa interessada e querendo olhar para isso, né, a possibilidade do caminho de aprender o segredo e a arte de relacionar-se sempre melhor. E isso, como o Bert Helling diz muito bem, dura toda uma vida, porque precisamos resolver aquilo que não estava resolvido, né? Nós temos pendências, né? E essas pendências são solucionadas quando olhamos para aquilo que está na nossa alma e ainda achamos que nos machuca, porque às vezes dizemos: "Ah, mas a minha mãe me batia quando eu era criança". Sim, lá quando eu era criança, quando você era criança, isso me doeu. E aí eu criei uma história sobre isso, né? E é essa história que eu guardo e eu não olho mais para minha mãe como a fonte de vida, de alimento, de nutrição, de cuidado, de manutenção. Se eu não tenho esse olhar, eu também não olho dessa forma para a minha profissão, porque a minha profissão é o meu sustento. Hoje ela estaria no lugar da minha mãe. Por meio dela eu adquiro o meio para comprar os víveres, os alimentos e sustento para mim, para minha família, seja eu homem, seja eu mulher, não importa. Então, nós temos que corrigir dentro de nós um modo de olhar para isso e de pensar sobre isso. E desenvolver compaixão com a nossa mãe, com todas as pessoas que não tem nada a ver com a vida, e sim com o comportamento delas. E o comportamento delas é delas. O comportamento da nossa mãe é dela. E ela responde por isso, não eu. Você também não responde pelo comportamento da sua mãe. Então eu posso olhar com amor, com compaixão, com carinho para a mãe, para essa força de vida que é a minha mãe. Esse era o tema de hoje, assim, uma pequena pincelada para talvez trazer um entendimento maior do que significa, que sentido tem
mãe na nossa vida, muito maior do que a mulher física que ela foi ou que ela é. Gratidão pela sua presença aqui, por ter me assistido, por ter aprendido um pouquinho mais. A live vai ficar gravada e você pode assisti-la no futuro, se assim o desejar. E também acessar a nossa página de internet da Mentoria Sistêmica, que está sendo construído, como já falei, lá na bio, minha, Eva Nisa, oficial, e da Ângela Lima, angela.salima, e ver o que nós já estamos publicando e o que é possível você aprender ou conhecer ou se achegar a esse conhecimento mais de perto. Por enquanto, nós estamos dando mentorias gratuitas. Ainda não temos uma data específica para um curso ou alguma coisa mais profunda. No gratuito, só estamos levando o conhecimento sistêmico para justamente levar ao caminho que conduz ao segredo e à arte de relacionar-se. No futuro, quando construirmos e tivermos um curso, também trabalharemos com os diagnósticos sistêmicos e possivelmente com as constelações familiares. Então, gratidão e até uma próxima.